E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente pode falar então que vocês dois estão otimistas para 2023, digamos assim. Apesar de que, por exemplo, poxa, não era o cenário que eu esperava na eleição, mas de todo jeito, estão otimistas. Sim, eu acho que tem Para esse ano, 2023. Tem dois fatores. Quando a gente fala otimista, a gente vai parecer que é ingênuo. Porque o otimista, com relação ao futuro, ele parece ingênuo. Parece que eles consideram uma série de problemas. Não, né? com certeza, tá descendo o pessoal aqui, vai virar Argentina. Exato. E o pessimista, né, projeções pessimistas chamam muita atenção. E tem um caso... Ele só vê os problemas, no caso. E tem um caso muito emblemático disso, que na crise do subprime, lá nos Estados Unidos, em dezembro de 2008, dos piores anos para a economia global, saiu na capa do Wall Street Journal, né, uma matéria de um russo chamado Igor Panarin. O cara fez uma previsão que em 2010 o país, os Estados Unidos, ele seria dividido em 6. A República Californiana, que seria influenciada pela China, Alasca pela Rússia, Texas pelo México, uma parte pelo Canadá, e não me lembro ao certo quais que eram as outras. Mas olha só, a projeção do cara era que os Estados Unidos iam acabar... Do fim dos Estados Unidos. Fim dos Estados Unidos. Estados Unidos. De capa, matéria de capa do Wall Street Journal, maior jornal financeiro do mundo, uma projeção super pessimista. O cara que chegasse ali, fizesse uma projeção otimista, falasse, nos próximos 10 anos o S&P vai subir 400%, seria chamado de louco, né? Porque você está ignorando uma série de riscos. O pessimismo, ele sempre vai chamar mais atenção. A pessoa tem que tomar cuidado. Fico imaginando os cliques, deve ter sido recorde de clique nessa matéria. Com certeza, né? Mas é só pra gente falar que, poxa, o pessimismo, ele chama mais atenção. E às vezes a gente falar que está otimista parece que é ingenuidade. O pessimista também parece mais inteligente. Exato, perfeito. Parece mais inteligente também. Mas a gente Parece que ele tá vendo tudo que os puta, outros isso, não isso, estão. aquilo. E aí você se isenta de falar onde investir também. Porque se você quiser falar pra mim qualquer ativo, qualquer ação, fundo imobiliário e tal, e falar assim, Chaz, eu vou te falar o nome do ativo, você critica. Eu te dou uma justificativa para não investir. Bitcoin, pô, se eu te pedir, Bruno, me dá aí 3 motivos para não investir no Bitcoin. Você consegue? Sim, com certeza. E aí tem muita gente, até criptomoeda é muito vítima disso, né? O cara que não, eu não invisto por causa disso, daquilo. É um absurdo, esse negócio já está a $10, né? 10, o cara falando. E o pessimista parece mais inteligente. Então, numa hora dessas, porra, realmente... Que surge de projeção pessimista, mas aí, por que eu estou otimista, principalmente com relação a 2023, né? Primeiro, que uma boa parte do mercado está enxergando esse fim da possibilidade do terceiro turno, não só aqui no Brasil, como lá fora. Segundo, né, inclusive o Rogério Xavier falou em um evento que aconteceu essa semana, que, poxa, o investidor internacional, ele tem preferência pelo Lula do que pelo Bolsonaro. Não sou eu falando, tá, pessoal? O Rogério Xavier, inclusive, não foi nenhuma fala dele. Ele na Austrália você já é socialista. No corte, se puder tirar a parte dele falando no investidor internacional, deixar só ele falando que tem a preferência, seria legal. Não façam isso, né? Eu não sou o top 1 influenciador da Ambi, mas seria então legal, eu vou ser massacrado, né? Então, eu acho que assim, esse fator, né? Preferência do investidor internacional. E aí, existem outros fatores. Primeiro, quando a gente vai ver com relação aos fundamentos, a moeda do Brasil parece estar barata, pelo menos no curto prazo, né? Não falando de longo prazo, que depois a gente até entra nesse aspecto. Segundo, o Brasil tem os maiores juros reais para os próximos anos do mundo, né? Ou seja, juros descontado a inflação, maior expectativa de juros real do mundo está no Brasil. Então, preço-lucro das ações nas mínimas históricas, né? Fundos imobiliários não corrigiram nem a inflação dos últimos 3 anos, né? Então, ou seja, quando você olha os fundamentos, tudo muito tá barato. muito barato. E aí, quando você tira um risco eleitoral e de possibilidade de terceiro turno, poxa, eu tenho uma convicção considerável que o investidor internacional, se não for o institucional, que também tá de olho, tá? Ele vai fazer... Vai ter mais compra, e aí você faz os preços subirem. Não, eu concordo absolutamente. Eu ia falar que você falou isso no seu... Quando eu escrevi o post lá. no seu story e no seu Instagram, e o pessoal, obviamente, Antes da eleição. massacrou o Bruno, porque ele falou que estava otimista com o ano que vem. Eu falava que, independentemente de quem ganhasse, eu estava otimista com o Brasil em 2023. Eu escrevi um texto sobre isso, eu publiquei também no Estadão esse texto, numa coluna que eu tinha lá. E eu falava, né, o título era que só havia sobrado o Brasil. Porque se você compara com os países da América do Sul,
é só a gente. A Argentina tá com mega problema inflacionário, a Colômbia tá ruim também, o presidente foi outro dia lá implorando o pessoal não tirar dólar da Colômbia, o Chile piorou pra caramba num espaço de tempo muito curto, né, depois da eleição presidencial, e poderia ter piorado mais ainda, é que simplesmente a nova constituinte não foi pra frente, o que acabou sendo bom pra eles. Só que você pega os BRICS, por exemplo, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Rússia tá em guerra com a Ucrânia. E aí já fica ruim. China está caminhando para não se transformar mais num mercado investível. O Xi Jinping está tendo poderes cada vez maiores lá dentro, sem falar que é um país com mais de 1 bilhão de habitantes, importador de commodities, num cenário de commodities com preços altos. Então, piora os termos de troca para os chineses. A Índia é a mesma coisa, mais de 1 bilhão de habitantes. A África do Sul, se a gente acha que está dividido, imagina um país que teve uma política de apartheid, de segregação racial, até o meio dos anos 90. 30% de desemprego na África do Sul. E também é um país que está numa situação onde mais uma gota d'água e você tem caos social. E aí tem o Brasil, com a casa no relativo arrumada. O mundo passou por uma pandemia, então tá todo mundo batendo recorde de inflação, mas a nossa está mais baixa porque temos juros altos. A gente elevou os juros antes dos demais países, o que ajuda a segurar um pouco o câmbio, mas com o dólar se fortalecendo contra as outras moedas no mundo e commodities com preços altos, isso melhora muito os termos de troca para o Brasil, que a gente exporta tá mais caro, a gente ganha mais dinheiro com isso. E aí o Charles ele comentou que o Lula, ele nasceu com a bunda virada pra lua. Porque nos primeiros 2 governos dele, ele pegou um baita ciclo de commodities. Muito bom. E agora, ele tá pegando isso também. Um micro ciclo. A gente não pelo sabe menos. até quando vai durar. Esse ciclo ele já começou. O Bolsonaro foi beneficiado por isso esse ano. O preço de commodities subiu muito, tanto que se a gente pega expectativa da época da pandemia, 2020, segundo o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que trabalha para o Senado, né, mas é independente no sentido de que eles vão ver as consequências econômicas das decisões tomadas. Eles falavam que a gente só voltaria a ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta, em 2027. A gente não tinha desde 2013, então ficaria mais, agora, né, contando de hoje, 5 anos sem superávit, gastando mais do que arrecada, tendo que fazer dívida, tendo que criar mais moeda, com pressão para aumentar mais impostos. E esse ano a gente deve encerrar com um superávit. O que ajuda nisso é o que eu falei, esse ciclo de commodities ele já começou, mas não dá para tirar o mérito da equipe econômica do governo, que deu uma segurada nos gastos, só que abriu a torneira no final. E aí eu fico dividido. Eu também acho que a gente vai ter um 2023 bom, porque a gente tá tão barato que é difícil ficar mais barato ainda. Eu vi um post do Fernando Ferreira, da XP, comentando sobre o último relatório que eles colocaram lá, mostrando o preço-lucro da nossa bolsa. A gente tá tão barato quanto no auge da crise de 2008. A gente está muito barato. Fundo imobiliário também. Qualquer um está pagando quase 1% ao mês. Na renda fixa, você tem um ótimo prêmio. Então, o Brasil virou, de fato, uma jabuticaba mundial. E as consequências de políticas feitas pelo governo não aparecem na hora, né? Não é fritar um pastel, pô. O negócio demora para acontecer. 6, 9 meses, 12 meses. Então, 2023 eu tô otimista. Mas depois, eu acho que a gente tem um problema que iria acontecer independentemente de quem ganhasse a eleição, que é a questão de pressão nos gastos públicos. Eu queria saber a opinião de vocês. Porque, por exemplo, a gente já tem várias promessas Só um aí. parêntese, teoricamente demora para ter esse efeito, né, das políticas públicas. No entanto, o Chile foi um pouquinho rápido, né? Foi um pouquinho rápido. Foi. Então temos um exemplo ruim também aqui do lado E para dar uma olhada, né? pesou na popularidade dele, tá? Porque Sim, em tá na 2 merda meses também. ele saiu de 50% para 35, 36 de popularidade. Daqui a pouco tá em 13. Então, é rápido, né? Então, é 13. Agora, Foi mal. Não, pode ser rápido. Pode ser rápido. Mas qual... Não, qual a ideia, a gente acha que não vai ser, mas pode ser. Eu acho que 2023 vai ser bom, Aham. mas o que a gente tem de problema para depois? Eu acho que o grande vencedor do processo eleitoral, Tô azeda hoje, né, gente. não é um candidato específico, mas em termos ideológicos é o pessoal que prefere um estado grande. Porque no final você teve uma corrida de promessas onde o Paulo Guedes, por exemplo, chegou a falar: o que o PT prometer de salário mínimo, a gente paga mais. Então você tem promessa de elevação de salário mínimo, você tinha o Auxílio Brasil, que começou sendo temporário, e como Milton Friedman dizia, né, nada é mais permanente do que uma política temporária do governo, agora é permanente, com promessa de pagamento a mais por filho, por exemplo. Você tem, enquanto o Estado promete mais gastos, ao mesmo tempo promessas também de diminuir a arrecadação. Manutenção, por exemplo, de desoneração de PIS, de COFINS, de IPI. Você tem aquela promessa também de corrigir a tabela de imposto de renda, que está parada desde 2015, e isentar quem ganha menos de 5 mil por mês. Então, somando o impacto disso, ó, tô pegando aqui uma informação do Leonardo Siqueira,
Né? Manutenção dessa desoneração, 67 bilhões. Auxílio Brasil, 60 bilhões. Se for botar um 13º para chefe de família que vai receber o Auxílio Brasil, para mulher e chefe de família, mais 10 bilhões. Correção da tabela do imposto de renda, mais 17. Então são 154 bilhões de gastos a mais, e nisso nem entra, por exemplo, o reajuste do funcionalismo público. Perfeito. Que eles querem colocar 5, mas tem gente pedindo 20. Não entra, por exemplo, também coisas que esse governo deixou para depois, né? Precatório. Ah, não paga agora não. Paga para frente. Então esse negócio aqui pode ficar muito maior. E aí, como é que vocês acham que o governo vai conseguir lidar com isso? Tá. Eu acho que é o seguinte, fiscal... 2024 vai dar merda, é isso? Não, eu acho que assim, 2023 fiscal- vai bem. o fiscal ele é bem desafiador para o Brasil. Mas tem um ponto, ninguém acha que vai ser bom. Ninguém acha que vai ser bom. Uma boa parte do risco fiscal, ele está precificado. Tanto é, o que você colocaria como a principal consequência de um fiscal de um orçamento desequilibrado? Qual que é a principal consequência de quando um governo tem um fiscal desequilibrado? É a inflação. Sim. E os juros altos para conter isso. Quando você vai ver a expectativa de inflação para os próximos 10 anos no Brasil, a gente está acima de 6% ao ano em inflação implícita. Ou seja, não tem ninguém que olha, o investidor institucional, não olha e fala assim, poxa, os próximos anos do Brasil vão ser tranquilos do ponto de vista fiscal. Não, a gente tem um problema e a gente vai colher frutos desse problema. Muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver essa situação em 2023, em 2024. Porém, ela está bem precificada, senão nós não teríamos uma expectativa de inflação para os próximos 10 anos, na média, de 6 e 10% ao ano. E aí tem gente que fala o seguinte, 6 e 10% ao ano, Gui, não é nada, porque, pô, a gente viu agora aqui no início do ano, né, abril, maio, IPCA 12 meses acumulado, acima de 12. Eu falo, verdade, só que qual que é a inflação média anual no Brasil desde o Plano Real, desde 95? Média anual, 6,80. Ou seja, a gente está projetando uma expectativa de inflação para os próximos 10 anos quase igual os últimos 27, que a gente teve aqui desde o início do Plano Real. Lembrando que a meta de inflação do Banco Central, nos últimos anos, chegou a ser acima, mas era de 4,5, com 2 pontos percentuais, para cima e para baixo. Ou seja, o teto da meta era de 3,5. E para os próximos 10 anos, a meta é de 3, com teto de 1,5. Então você está falando assim, Banco Central, o cenário está tão ruim, você não vai conseguir tratar isso daqui. O nosso fiscal está tão ruim que daqui os próximos 10 anos vão ser de inflação acima do teto da meta. Então já está precificado um cenário desafiador extremamente complicado para o Brasil. O que a gente pode ter é um cenário desafiador fiscal, inclusive se ele não for tão ruim quanto a gente espera, movimentos positivos. Igual quando uma ação projeta prejuízo na Bolsa de Valores de 20 bi, o prejuízo divulgado é de 15 e o preço da ação sobe. Então a gente já tem precificado na curva de juros, nos preços dos ativos, um fiscal extremamente desafiador. Como é que eu sei disso? Olhando a expectativa de inflação, acima de 6, acima do teto da meta do Banco Central, dobro da meta do Banco Central para os próximos 10 anos. Então a gente não está falando, vai ser aqui, desafiador, não. O mercado já viu tudo isso que eu falei. Exato, e já precificou. Então a gente pode ter cenário desafiador fiscal, pode ter problema fiscal, a gente vai ter quebra não vamos ter teto de gastos, vamos ter um telhado de gastos, e se não for tão ruim, a gente pode inclusive ver melhora no preço dos ativos. Eu acho que a gente sempre tem que olhar qual que é a expectativa do mercado. Quando a gente faz isso, a gente vê que o cenário que está projetado para os próximos 10 anos não é tranquilo, não. É desafiador. Eu acho que é mais ou menos essa. Porra, eu ia falar um negócio pessimista, mas você já foi o pessimista. Se eu for pessimista também fudeu, vai todo mundo embora aqui da coisa. Porque as pessoas não estão, até pelos comentários que eu tô vendo, as pessoas não estão sabendo dividir, né, política de economia. Uma coisa é o que a gente concorda ou discorda na questão política, quem ganhou e tudo mais. Outra coisa é o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Não digo nem economia. As pessoas misturam. Eu digo investimento, porque como o Gui falou, né, a economia pode piorar. Só que se piorar menos do que o pessoal espera, tem investimento que vai subir. Perfeito. Isso é muito complicado na cabeça do iniciante, e eu lembro lá atrás, quando eu comecei a investir, né, e aí eu pensei, vou começar a ler valor econômico. Pensando que a matéria de capa que eu tava vendo ali faria alguma coisa no preço. Eu estaria mais informado do que o cara que tem um terminal Bloomberg pagando $20 mil por ano para tomar decisão e com bilhões na mão, né? Essa é a cabeça do iniciante. Ele se acha o super esperto. E aí eu lembro que saiu uma reportagem que era assim, expectativa de que Vale bata um lucro recorde. Então eu pensei, olha, vou comprar Vale. É isso, Vou né? comprar Vale. Aí comprei Vale, na expectativa do lucro recorde. E aí veio o resultado. Foi lucro recorde. As ações subiram ou caíram? Elas caíram.
Porque o recorde não foi tão recorde quanto esperava. Exato. Tinha que fazer 10 para ser recorde. Fizeram 12, mas o mercado esperava 15. Caiu, porque já estava no preço. Né? Então tem que saber separar as discussões de fato e ser pragmático na hora de alocar o seu dinheiro, tá, gente? Mas por favor, Charles, prossiga. Depois, é aí que a gente entra no supino. Mas já a gente entra. Não, mas aí Uma coisa liga com a outra, né? Mas aí vale dizer também que não dá pra. Eu vi também alguns comentários. Ah, não aguento mais falar de política. Porra, não dá pra não falar. Não dá. Não tem. Não é assim. Ao mesmo tempo que tem que saber dividir, que é exatamente o que o Bruno falou, também não dá pra você ignorar as condições Você quer políticas. ser um avestruz, botar a cabeça na E terra? nem pensar o seguinte: ah, eu odeio Lula, tô puto com isso, vou perder dinheiro. Porra, não. Se a gente não gosta do governo que tá aí, pelo contrário, a gente tem que ganhar dinheiro, sobreviver, Aham. ter voz, Prosperar mais prosperar ainda. para conseguir superar Perfeito. isso tudo, seja no Brasil, seja no exterior. Entendeu? E vale dizer também, isso é uma coisa que de vez em quando o Bruno fala, a época que a gente conseguiu ascender financeiramente foi em um governo péssimo, que foi o governo da Dilma. É, se a gente for pegar, olha, Pior, né? eu Acho comecei... que foi o pior de Foi o todos pior. da Não, história, Na né? história da República Brasileira foi, se a gente for pegar a queda de PIB, o governo Dilma foi uma Teve pandemia. 2 Covids dentro do governo Dilma. Praticamente. 2 quedas iguais à do Covid. O Meirelles, né, que talvez faça parte do governo, e deixando bem claro, se for pra ter Lula, eu prefiro Lula com Meirelles do que sem, tá? O Meirelles, ele gravou um documentário pra gente na Finclass, onde ele comenta a queda do PIB. Ele fala que em 12 meses, você pega 2015, 2016, chegou a ter 5% de queda. Seria maior do que a queda do PIB durante o período do Covid. Por que que ficou registrado na história, lá, ano a ano, com menos? Porque ele entrou em 2016 e começou a ajeitar a casa. É um cara que tem muita capacidade, ele tem influência no mercado, ele traz confiança, isso ajuda. Mas foi terrível. Mas o comentário que a Malu fez é muito bom, porque eu entrei no Exército em 2006, era governo Lula. Eu já votei no Lula, inclusive, Meu lá Deus, atrás. Você não sabia que disso? mancha! Eu não sabia disso. Caramba! Votei, eu era jovem. Senhora, Caramba. faz o L, Eu vai. era... Produção, no corte, tiram lá atrás. Deixa então eu votei no Lula. Esse Meu vai ser o Reels Deus, mais amor, isso compartilhado. foi, hein? assim, uma Caramba, coisa cara. muito Gente, eu chocante. tinha, sei lá, 18 anos, pô. Eu votei Acho no que Lula nem naquela eu época. votei. Eu não me lembro, na verdade. Eu votei. Bruno, Porra, fala- mas é aquela coisa, né? Aí eu não votei na Dilma, votei no Aécio, porra. Agora a Votou gente na descobriu Aécio. que é a mesma merda, né? É, cara. É a mesma merda. Então o Votei Brasil... no Alckmin, né? Porra. O cara tá ali, tá ali. Mas então, Lula! né? 2006 eu Tá entrei no tudo do mesmo Exército, lado era, hoje em era o dia. Lula. 2010 eu me formei, transição, Lula pra Dilma. Aí eu tava investindo com mais dinheiro durante o governo Dilma inteiro, né? E com a bolsa derretendo, e eu tinha, sei lá, 30% em bolsa, o pessoal falava que eu era maluco, tinha nervos de aço, porque ninguém queria saber de bolsa. E quando a bolsa caiu muito e entrou o Temer, foi nessa subida que a gente chegou no 1º milhão. Então o pessoal que pensa, ah, não dá pra prosperar em um governo que eu não concordo, porque eu nem sei como é que vai ser o futuro, gente. O ano que vem, como a gente disse, é meio que um consenso aqui que deve ser bom. No final das contas. Depois, aí já fica mais difícil, porque a gente não sabe o que vai ser aprovado ao longo de 2023. Mas mesmo que você tenha um governo que não seja aquele com o qual você concorda, ou que você acha que vai trazer mais crescimento para a economia, é possível prosperar sim. Fique com esse recado. Mas eu te interrompi, Charles, por favor. Não, eu tô vendo aqui na imagem que é ao vivo, que eu tô gordão na imagem. Quer dizer, o Lula mal entrou, já tô comendo mais. Ah, essa matéria. Picanha. Não, se fosse picanha, pelo menos É. tava mais magro. Porque E, proteína, não, né? eu acho que isso de economia, o que a gente tem que pegar? Por exemplo, inflação. Dificilmente vai baixar muito, né? E aí você tem que pensar, o que dá dinheiro com inflação? Pô, você já falou dos fundos imobiliários. Muita coisa corrigida pela inflação, corrigida pelo CDI também. Então, eu acho assim, nesse momento, cara, é difícil. Eu tô puto com muita coisa que aconteceu, entendeu? Só que eu tenho que olhar e falar, cara, é resistir politicamente e resistir financeiramente. E a melhor forma de resistir financeiramente é ganhar dinheiro e prosperar. Que nem você falou, pô, prosperei durante um governo desafiador. Então, nesse cenário, hoje, por exemplo, eu consigo enxergar muito melhor ativos que vão me dar dinheiro do que no final de 2019. Por quê? Final de 2019, antes do Covid, tá? Pré-Covid, eu não sei quem aqui já investia. Cara, eu olhava a Bolsa Americana, cara pra caralho. Fundos imobiliários aqui, 1,2, 1,3, 1,6 do valor patrimonial. Cara pra caralho. Ações aqui, uma loucura. Então, Não, eu acho que hoje tá 15, mais 20 vezes fácil. lucro era barato. Porque tudo Era caro. barato, ação de tecnologia 20, 30 vezes e dobrando. Então, eu acho que hoje tá mais fácil da gente enxergar ativos que vão dar dinheiro do que no passado. Então, em termos de investimentos,
para quem tá entrando agora, pega até no exterior, as ações americanas, Facebook caiu 75%, Google caiu muito. Cara, tudo depreciado, a bolsa americana num dos menores níveis dos últimos anos. Então, para o investidor, tá num bom momento para começar a investir. E detalhe, né? Primeiro mandato Lula foi o melhor do Ibovespa na Foi. República Moderna. 295% de valorização. Subiu muito naquela Por quê? Primeiro, você teve o boom das commodities, mas segundo, você tinha uma expectativa muito ruim do que seria feito dali para frente. E aí no primeiro mandato, poxa, no primeiro ano, superávit primário. Ah, mas não vai continuar assim daqui para frente. E aí o mercado se ajustou a um primeiro ano de superávit primário, subiu, os juros caíram. Segundo ano, superávit primário. Poxa, mas não vai ser assim daqui para frente. E ele foi surpreendendo nos 4 anos seguintes, né, do ponto de vista do superávit primário. Então, poxa, você teve um boom das commodities e você teve uma surpresa do ponto de vista fiscal que não era esperado. Então você teve um resultado muito positivo. China crescendo pra caralho China também, crescendo né? pra Subiu um caramba, prédio por é. hora lá, sei lá. E inclusive você tem o João Braga, comentou logo na segunda-feira, né, que é o gestor da Encore, que era gestor Já da veio XP. aqui no podcast, também Exato, gostamos muito dele. né? Ele falou, postou um Twitter assim muito legal. Ele falou: olha, se todo mundo espera uma coisa, pode ter certeza que você não vai gerar muita movimentação por conta disso. Né? E de fato é verdade. Então, até para entrar na regra do na história do supino, o que a gente. Eu brinco com o Bruno, né? Que eu ganharia facilmente de uma competição de supino contra ele, porque eu vejo os treinos dele e ele não vê o meu. Mas é o seguinte. Facilmente, hein? Facilmente. Tô brincando, mas é o que seguinte, é no isso, hein? comentário. Né, agora eu vou perguntar pro pessoal que tá aí nos assistindo. Se vocês tivessem que apostar em alguém, né, numa competição de supino, ou eu ou o Bruno, né, sabendo que o Bruno veste a camisa M, a minha é G. Em quem vocês Peraí, apostariam? mas quais são os termos? É a quantidade ou o tanto? Eu quero saber. O que vai explicar? Tem termos na aposta. 10 repetições. 10 repetições com o máximo de peso, né? Tem que fazer com o máximo de carga. Em quem vocês apostariam? Em mim ou no Bruno? Né? Já estão abrindo enquete aqui Já nos tão abrindo comentários. enquete? Tem essa Boa, função? legal. Tem. Tem essa função enquete. Então, quem que apostaria, né, numa competição de supino? Eu ou o Perini? Então, bom, eu já fiz Quais são os essas 10 repetições com o máximo de peso possível. Se ele colocar, 20 e não aguentar, aí já não perdeu, né? Mas Mas tem um ponto aí, né? Ah. Porque se é só assim, quem você apostaria, a decisão é uma. Agora, o quanto você ganha na aposta? Que é o ponto interessante, que o Gui tem que explicar. seguinte, né? Então, se você precisasse apostar R$50 numa vitória minha ou do Perini, em quem que você apostaria? Eu fiz isso aqui no escritório, né? E de cada 10 pessoas, 9 apostaram no Perini, ou seja, tô sem moral. A moral lá embaixo. E esse era eu. Ou seja, mas olha só, né? Se as pessoas que apostaram no Perini, qual que é a expectativa de ganho delas se elas estiverem corretas? Cada uma colocou R$50 aqui no escritório, né? Ou seja, R$450 de apostas no Perini. Eu apostei em mim mesmo, então R$50. Se as 9 pessoas estiverem certas e o Perini ganhar na competição de supino, elas vão dividir os meus R$50. Ou seja, cada um vai levar para casa mais ou menos R$4,50, o que não dá nem para comprar uma coxinha aqui na lanchonete, aqui embaixo. Porém, se eu, surpreendentemente, tá agora falando a verdade, surpreendentemente, vencê-lo, né? Eu vou levar para casa R$450, 9 vezes o que eu apostei. Então, se o Perini confirmar o favoritismo, as pessoas ganham, poxa, nem 10% do que apostaram. Mas se eu, né, for a zebra aí, o azarão, né, Conseguiu. vou, poxa, conseguir 9 vezes o que eu apostei. Então, acho que o que às vezes a gente tem no mercado, nesses momentos, né, são isso, né? Muitas pessoas apostando em um determinado cenário, quando ele se confirma, as pessoas, nossa, mas eu não ganhei nada. Ou até foi praticamente neutro, né? Enquanto as pessoas que estão do lado, digamos assim, azarão, que do meu ponto de vista hoje parece ser o otimista, né? Pode se dar muito bem se isso acontecer. Então acho que Entendi. é isso. Deu para entender ainda? Então é pra ser otimista? Sim, mas ó, nesse cenário da aposta, por exemplo, Já tem vocês podem 400 até... votos aí, já. Tô Já. vendo, eu tô ganhando aqui na expectativa. Agradeço aí, pessoal, pela confiança. Tá? Não vou decepcionar você. Pra Mas quem tá ouvindo, o Bruno acabou. Pra quem só está beijei meu ouvindo, bíceps. Ele tá? beijou Pra quem o bíceps. Pra quem está o ouvindo. máximo do Heterotop. Ele quase não conseguiu, Exatamente, né? eu nem achei as palavras pra isso. Jesus amado. Mas vocês entendem que, mesmo acreditando que eu ganharia, poderia compensar mais apostar no Gui? Porque, afinal de contas, se você aposta em mim e eu perco,
cara, você perde o seu dinheiro. E seu ganho, você ganha quase nada. Então, é uma aposta que a expectativa não é muito boa. É pouco ganho para muito risco. Já ao contrário, né, no Gui, nessa odd que ele colocou, nessa probabilidade, seria muito ganho, né, para pouca perda. Você bota 50, perdeu 50, mas pode ganhar o dinheiro de todo mundo que apostou contra. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter no mercado, muitas só vezes. pra Ter esclarecer uma a aposta galera contra o aqui. consenso.